Olá, hoje eu quero trazer uma meditação em referência ao Dia dos Pais, baseada em Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 4, né, sobre pais e filhos, companheiros de peregrinação. Em Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 4, nós lemos: Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vai bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Uma mensagem simples e direta aos filhos. Eles devem obedecer os seus pais. E esta obediência deve ser motivada não somente pelo amor, pela gratidão e estima. Embora tais motivos seja muito importante, a obediência deve ser no Senhor, porque isto é justo. Em outras palavras, porque eu amo meu Senhor Jesus Cristo, eu obedeço àquele a quem Ele escolheu para ser meu Pai, para me pastorear. A ordem bíblica para a harmonia dos relacionamentos familiares é sempre a mesma: a minha devoção a Cristo. A minha devoção a Cristo irá moldar o meu amor e honra para com os meus pais. O apóstolo Paulo, ele fortalece o seu ensino por meio de uma referência à lei de Deus. Versículos 2, ele diz: honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Ele lembra o filho o quinto mandamento para explicar que honrar pai e mãe significa. E honrar pai e mãe significa, primeiro, amar. A Bíblia nos ensina que o amor e a obediência caminham junto. O filho demonstra o verdadeiro amor para com seu pai quando o honra. Também aceitar suas determinações com obediência. O amor é fruto da graça de Deus em nossas vidas, enquanto a obediência é a resposta à gratidão a este amor. A submissão que um filho deve ao seu pai, quando exercida no Senhor, se fundamentará sempre em Deus e em sua palavra. Mostrar um espírito de respeito e consideração é obrigação do filho. O filho deve sempre respeitar os seus pais, nunca envergonhá-los ou zombar de suas fraquezas e de suas deficiências. Demonstrar tudo isso tanto para o pai como para a mãe, porque ambos são iguais em autoridade para com seu filho. E diante de Deus, amor, obediência e respeito e consideração são iguais quando um filho olha para o seu pai e para a sua mãe. Filhos indisciplinados representam a ruína para a família, ruína para a igreja e ruína para uma nação. A grande causa da destruição familiar, a crise de autoridade no nosso país e toda quebra de valores morais e éticos que enfrentamos resulta de uma geração de filhos desobedientes e indisciplinados. Porque todos os problemas começam em casa. Paulo continua sua admoestação se dirigindo agora aos pais. E no versículo 4 ele diz: vós pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O apóstolo Paulo também nos lembra e nos apresenta uma orientação aos pais. Ele se volta em particular para os pais e diz: não provoquei vossos filhos a ira. Paulo se dirige especialmente aos pais por duas razões. Porque, como pastores e sacerdotes dos seus lares, são responsáveis pela educação de seus filhos, porque na maioria dos casos os pais necessitam muito mais do que as mães dessa demonstração. Na maioria das vezes, nós pais somos os principais culpados por provocar a ira no coração dos nossos filhos. Mas como assim? Quando nós protegemos excessivamente, nada em excesso faz bem. Super proteger um filho irá estragá-lo. Não são poucos os que dizem: se meus pais não tivessem me protegido tanto, eu saberia nadar, eu saberia andar de bicicleta, eu saberia andar de cavalo, eu saberia fazer alguma coisa. Então nós pais não devemos ser excessivamente protetores dos nossos filhos. Sim, devemos cuidar, devemos proteger, mas não uma proteção
uma proteção exagerada. Né? Por exemplo, outro dia eu e minha família fomos visitar uma outra família e quando nós chegamos lá, né, tinha uma criança de 10 anos e nós fomos comer pizza e a criança, né, de 10 anos não sabia cortar uma pizza, porque o pai nunca tinha deixado o filho pegar em uma faca. Né? Então o pai lá cortava a pizza porque ele dizia, uma criança, é perigoso uma criança usar uma faca para cortar uma pizza. Né? Uma criança que já tinha ali entre 10 e 11 anos, né? Uma super proteção excessivamente. Né? Mas segundo, também nós provocamos a ira dos nossos filhos quando preferimos mais um filho a outro. O exemplo de Isaac e Rebeca serve como ilustração. Né? Ele favoreceu mais a Esaú e ela preferiu mais a Jacó. O resultado você pode conferir lá em Gênesis capítulo 25 ao capítulo 28. Né? Um desastre para essa família, por pais gostar mais de um filho do que de outro. Também nós provocamos a ira dos nossos filhos quando desestimulamos e oprimimos. Nós somos muito bons em corrigir, mas duros e frios em reconhecer as coisas boas que nossos filhos fazem. Conheço pais que se dizem cristãos que não aceitam que o seu filho chegue em casa com uma nota abaixo de 9. Seus filhos vivem oprimidos e desestimulados definitivamente. Isso não é pastorear o coração dos filhos, segundo Efésios. Isto é uma ditadura, alguma coisa assim. Toda criança, todo adolescente tem fraquezas. Em uma matéria com certeza consegue tirar nota 10, mas outras talvez nem tanto. Nós também não podemos fazer exigências com nossos filhos, seja 100% em tudo. Porque lembrando que nossos filhos estão em fase de treinamento, estão em fase de sermos de conhecimento. Então nunca serão perfeitos em tudo. Quando nós negligenciamos nossos filhos, no conflito entre Davi e seu filho Absalão, quem você acha que falhou primeiro? Foi Davi ou foi Absalão? A falha era somente de Absalão ou também a falha de Davi? Não foi Davi também parcialmente culpado por negligenciar seu filho? Quantas vezes Davi se preocupou tanto com outras coisas e deixou seus filhos de lado? Então, nós pais também não podemos negligenciar nossos filhos. Quando usamos palavras ásperas e de violência física direta, a disciplina física, quando necessário, deve ser feita em amor. Nunca com violência, crueldade e palavra áspera, cheias de humilhação. São pecaminosas e criminosas. Então nós devemos sim educar os nossos filhos na disciplina do Senhor, mas não de forma que seja, vamos dizer assim, de forma áspera e de violência, mas sim como a Bíblia nos ensina. E Paulo conclui o ensino confrontando o aspecto positivo com o negativo. Ele diz que ao invés de provocar nossos filhos a ira, devemos educá-los, admoestar no Senhor. E o que nós aprendemos com isso? Que antes de sustentarmos nossos filhos com comida, uma boa educação e lazer, nossa obrigação é educá-los para que tema ao Senhor. A provisão espiritual deve vir antes da material. Se jogarmos mais bola ou videogame do que orarmos e lermos a Bíblia com nossos filhos, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos deseducando nossos filhos. Nós devemos ter tudo equilibrado. Nós devemos jogar bola assim com nossos filhos, podemos sim jogar videogame com nossos filhos, mas antes do material vem o quê? Vem o espiritual. Devemos ler a Bíblia com eles, orarmos com eles, porque o exemplo é maior do que tudo. Por exemplo, quando nós preferimos faltar um culto do Senhor para um lazer, nós estamos falando o quê? Mostrando que a prioridade nossa é o lazer em vez do culto ao filho. Então nós devemos fazer o quê? Devemos sempre priorizar as coisas do Senhor,
para que nossos filhos cresçam em obediência e amor a Deus. Nós não devemos inverter as prioridades. E concluindo, duas conclusões práticas. Uma palavra aos filhos: honre seus pais como vocês honram ao Senhor nosso Deus. Ame os seus pais como amamos ao Senhor Jesus Cristo. Obedeça aos seus pais como obedecemos a Deus. Se fizeram isso, os problemas de comunicação com certeza serão todos superados. E uma palavra aos pais: cuide para que os seus filhos sejam criados com amor, segundo a palavra de Cristo. Exercitem a boa comunicação, disciplinem e admoestem com um santo desejo de que eles sejam crentes e não se percam. O próprio coração da educação cristã conduzirá o coração da criança ao coração do seu Salvador. Que Deus abençoe a todos e a